Esse é um jogo de interpretação de personagens, e as opiniões, crenças e ações representadas nessa obra de ficção não necessariamente refletem as dos jogadores e narrador. Este é um jogo de horror e drama. Os temas abordados nessa narrativa colaborativa podem ser inadequados para alguns públicos e recomenda-se cautela e discernimento ao espectador. Esse conteúdo não é recomendado para menores de 18 anos. Então, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente. Nós não vamos fazer aquela recapitulação. Então, se você está querendo acompanhar essa história desde o início e entender bem o que está acontecendo e não pegou do episódio 1, vai lá no nosso canal do YouTube e vê o episódio 1 e o episódio 2 de Ruas Esquecidas, as nossas duas primeiras sessões. Agora nós estamos na terceira. Não sei se vocês estão lembrados, mas na sessão passada o Luciano ele não veio, então o personagem dele, o Dr. Mistoffen, ficou a cargo do narrador. Claro, quando isso acontece, normalmente o personagem tem uma atuação assim um pouco mais secundária, né? Um pouco mais passiva dentro da trama. Só que mesmo assim, na nossa última sessão, o Dr. Mistoffen teve uma participação importante. Não por ações dele, mas pelo que aconteceu com ele. Então, nós vamos retomar um pouco de antes do fim da sessão, as últimas cenas, sob o olhar do Dr. Mistoffen, assim que nós vamos ter também uma certa recapitulação. Vamos dar início à terceira sessão de Ruas Esquecidas. Tentem imaginar essa noite lamacenta, em que a chuva já parou, mas ainda se ouve os trovões no fundo. Vocês, com a sujeira acumulada dos meses de tortura, o sangue e o barro desse lamaçal, as poucas roupas rasgadas, puídas, manchadas. Mas Dr. Mistoffen, muito mais do que os outros, ainda parece sofrer de uma espécie de hemorragia crônica, que faz com que seus olhos, nariz, ouvidos, feridas, continuem a sangrar, como se ele fosse um humano, mas que nunca morre. Após se aproximar da casa, todos se esconderam atrás de alguns sacos de areia que haviam próximo de uma cerquinha, e após perceber a presença de um velho senhor que depois se revelou sendo cego, acabaram por ver o Ikki caminhar para casa, adentrar, gerando uma certa tensão entre aqueles que ficavam a observar a casa. Dr. Mistoffen, ali, tentando se limpar, vendo atrás daqueles sacos de areia a movimentação do Mosca que se afasta em direção aos fundos da casa, deixando então apenas as vozes confusas de Arthur e Cadu parecem conversar, um som abafado e nebuloso na mente conturbada do Dr. Mistoffen. Enquanto ele se ajeita com as costas um pouco mais para cima, tentando se apoiar com toda a dor e fome que sente, os braços tremendo, ele nem vê que Arthur se levanta e sai, deixando ali com ele apenas aquele protetor, mas que agora parece assumir uma postura ameaçadora sob as nuvens que começam a se abrir, revelando um pouco da luz da lua. E a silhueta, cheia de músculos, uma barba e um cabelo desgrenhado, que olha para Mistoffen não como um amigo, mas como alguém que se controla em uma respiração quase animalesca.
que tu faz, Mistoffen? Eu começo a olhar em volta de mim. Vejo que eu ainda tô com um sangramento bastante prolongado, apesar de tudo. Começo a me debater um pouco em desespero, não por dor, mas por incômodo mental de ver que eu tô sangrando ainda. Tentando andar pelo local, se eu conseguir, e ver o que está acontecendo. Cara, tu começa a te levantar, mas quando tu te move, o primeiro movimento que tu faz, tu sente as presas do Cadu sob Mistoffen. Quando teu sangue é bombeado para fora das tuas veias, sugado involuntariamente, e quando tu começa a reagir, tu começa a empurrar ele, tu ouve também a voz: para, que isso, cara, para! E ele te larga, te joga pro lado. Em seguida se levanta e sai correndo. O que tu ouve a seguir é o som da porta da frente da casa batendo, e menos de um segundo depois sendo derrubada pelo corpo de Cadu, que atravessa a porta em alta velocidade com extrema violência. Os gritos dentro da casa parecem vir de um velho e de uma criança. O Dr. Mistoffen consegue ter forças para se levantar agora, 1 ponto a mais de fome do que tinha antes, ou seja, ele tá com 4 de fome. É o Dr. Mistoffen agora que começa a sentir aquela urgência da boca do estômago dele, das veias secas que clamam por vitalidade. Mas assim ele se levanta atrás daqueles sacos de areia e vem correndo Arthur com a criança, que logo se desprende, e você vê um menininho que deve ter uns entre 7 e 10 anos, a correr, com um ursinho nos braços, gritando mamãe, mamãe, ao mesmo tempo que de trás de ti uma picape aparece no meio da escuridão, iluminando a casa. Rapidamente da picape, antes que toda essa cena se concretize, ao mesmo tempo que tudo acontece, as portas se abrem e vocês veem na porta do motorista, que é mais próxima de onde estão vocês, sair um homem de camisa de flanela, boné, uma barba comprida, que deve ter em torno dos seus 30 e poucos anos, com um revólver na mão e o olhar arreganhado, gritando: "O que tá acontecendo aqui?" O que tu faz, Mistoffen? Eu entro apavorado, eu coloco as mãos atrás da cabeça, mas eu já tô sangrando muito mais do que o normal, né? Nas mãos eu tenho alguns ferimentos abertos nos pés e na testa, tá escorrendo sangue por mim, além do ferimento possível que o Cadu tenha me deixado. Então eu meio que me jogo de joelhos no chão, eu rolo de onde eu tava. Arthur, tu, que é quem tá ali mais, na verdade, tanto Arthur quanto o Mosca, vocês dois que estão no meio do pátio, na frente da casa, e viram essa picape chegar e as portas abrirem, saindo de uma das portas, esse homem que eu descrevi antes, e da outra das portas, um outro homem que, pela escuridão, vocês já não conseguem dizer muito bem como é, mas percebem que é outro homem que sai. O que vocês dois fazem? Ali, saindo do esconderijo, também vem o Dr. Mistoffen cambaleando, sangrando, falando, balbuciando coisas. Bom, o Arthur tava olhando pro menininho esse de forma sinistra e visivelmente perturbado
por alguma coisa. Não que vocês conheçam muito ele, mas pelo pouco que vocês conhecem ele, vocês notam sim uma certa ausência dele por alguns segundos. Quando aquela luz bate no rosto dele, ele parece... os olhos dele que estavam escuros e escondidos pelas sombras parecem se iluminar por um instante. E ele volta a si e olha em direção à picape. Tá, o Mosca, talvez de forma um pouco menos contemplativa antes, mas assim que ele ouviu o barulho, que ele estava ali na função com o cachorro, né? Ele já tenta se esconder ou atrás da casa, num caminho que ele pensa que a picape não vai fazer, ou, enfim, atrás de qualquer coisa, só não atrás da casa do cachorro, né? Que o bicho vai ficar latindo. E tchau, Mistoffen, tá? Não tem nada contra ti, meu amigo, mas também não te gosto tanto assim. Tu quer uma rota de fuga ou tu quer te esconder ali atrás daquela casa de cachorro que tem? Parece uma casa... Não também casa de uma- cachorro, calma. Mas, enfim, eu quero sair do lugar que eu tô e ir pra trás da casa grande, no caso. A gente dá a volta na casa por algum caminho que eu consiga ficar escondido do carro. Escapar do caminho que o carro vai fazer, entende? Certamente não vou ficar na frente da porta de entrada da casa, por exemplo. Sim, tu vai tentar te ocultar nas sombras o melhor que tu pode, é isso? Na casa, cara. Eles vão estar do lado Nas da sombras casa, da casa, eu vou estar do outro. Isso. Não na sombra da casa, na casa. Ok. Entende? Atrás da casa, talvez espiando pra ver se é alguma coisa, mas... Enfim, é isso. Entendi. Faz um teste de destreza mais furtividade pra ver se tu consegue fazer isso antes que tu seja percebido. Ah, lembra que eu tô com aquela coisa do gato lá, hein? Sangue de bicho, né? Eu tô com... Tu te alimentou de Borrado. um animal e aí tu adquiriu uma habilidade. Basicamente, tu não cai com facilidade, assim, um equilíbrio felino. Peraí, ó. Furtividade com destreza, sem nada de especial, né? Só rolar, né? Tirei um 10. Olha. Olha aí, hein? Nossa senhora, mosca. Deus o livre. Você teve um sucesso extraordinário, mas você teve um 10 em um dado de fome. Vou passar mais um jogo inteiro correndo que nem um louco por aí, vai. Mas agora, cara, a questão é a seguinte, agora nós não vamos fazer essa parte de forma aleatória como a gente fez da última vez, na primeira sessão. O que acontece é realmente que se agrava tua urgência. Tu já vinha tendo bastante certeza de que vocês estão metidos numa enrascada que tá cada vez pior. E que, com certeza, essas pessoas têm alguma ligação, estão de alguma forma macomunadas com quem aprisionou vocês. Não é possível que não. E se tu não fizer alguma coisa pra livrar vocês desse lugar, alguma coisa definitiva, cara, vocês estão condenados a retornar para lá. Tá, então é o seguinte, ó. Eu vou... Eles estão chegando de carro, eu imagino que na frente da casa, né? Imagino. Sim, então assim, é tendo isso em mente que tu vai te ocultar. Ainda pode te ocultar, mas como que tu Não, faz mas eu não isso vou, de forma então. bestial? O que deixa pra trás? O que acontece? Cara, então, se eu tô nesse momento, né, de tentar salvar a matilha antes que isso aconteça alguma coisa, de se ser pego de novo e tal, aquela história toda, eu vou me ocultar, mas eu vou me ocultar como um predador. Eu vou me ocultar se eu conseguir até um acesso a subir na casa, de repente, algo do tipo. Se a casa for baixa, eu tiver um acesso lateral ali. Ou até pelas sombras mesmo, como tu falou no começo, e tentar achar uma posição que eu consiga dar um bote em alguém. E se eu tiver muito bestial mesmo, eu vou tentar atacar ele como o Tom atacou o Mistoffen, como o Cadu atacou o Mistoffen. Cara, tu nunca imaginou que tu fosse capaz de fazer o que tu faz agora. Quando tu vê o carro e toda aquela cena começa a acontecer, os olhos de quem tá dentro do carro possivelmente não estejam virados na tua direção. Afinal, tu tinha te afastado um pouco do grupo. E quem vinha, se colocava na luz, justamente com a criança no colo, era o doutor Arthur, né? Então, tu aproveitou que os olhos não estavam em ti para finalmente
escapar para as sombras da casa e correr. Mas quando tu chega lá e vê algumas latas empilhadas de lixo e que levam até uma calha de uma lareira que tem na casa, tu consegue rapidamente, como tu só seria capaz se estivesse fugindo da polícia ou de algum traficante, mas tu consegue Segunda-feira saltar. fraca pra mim. E é saltar de forma exemplar, com muita, até uma certa graça felina. Do lixo pra calha e da calha pro teto da casa. E ali em cima tu te desloca por cima do teto, já um pouco mais calmo, olhando o que acontece lá embaixo. O que tu vai fazer, Davi, tendo em consideração essa primeira ação, esse cenário aí, também com o Mosca sumindo, né? Sumindo pra trás da casa. O que o doutor Arthur faz? Que agora eu entendo assim, o carro chegou pela minha frente e vou levantar os dois braços, botar os braços, entrelaçar as mãos atrás da cabeça e ficar aguardando. Porque o cara tá armado, né? E, enfim. Sim, tu faz isso, tu coloca as mãos assim em cima da cabeça e o Dr. Mistoffen, que já vem meio que tropeçando, vindo na tua direção, imagino que também levante as mãos na cabeça enquanto vai balbuciando. Vocês dois meio que se colocam assim, os dois juntos, próximos um do outro, sobre os faróis do carro, com as mãos pra cima. Enquanto isso, dentro da casa... Celso, só pra deixar claro, eu não sei se eu ainda tô com o sangue que a gente tinha consumido dos ratos, né? Uhum. E eu tinha escolhido acho que é animalismo, proteanismo, que é olhos sentidos aguçados. E os meus olhos ficam com uma aparência inumana, então eu imagino que quando bate o farol do carro, ele brilha tipo gato, assim, os olhos. Isso ele te dá bônus em intimidação também. Uhum. Uau, então os olhos que olham na direção do homem, assim, por mais que os seus corpos já sejam por si só um espetáculo de horror, né? Pela sua magreza, pela sua sujeira, feridas, enfim, por tudo que vocês passaram. Aqueles olhos conseguem ser ainda mais assustadores, ainda mais terríveis, monstruosos. E o homem vai ter que fazer um teste para ver se consegue se controlar. 2 sucessos. Vocês veem que ele chega a apontar a arma na direção de vocês, mas vocês veem que o homem que que tinha saído pelo outro lado, grita para ele: Carlos, não! E atravessa pro outro lado também da picape, pela frente, carregando um pedaço de ferro, um cano de ferro grande. E os dois meio que tomam uma certa distância um do outro, não ficam exatamente um do lado do outro, mas estão próximos, apontando a arma. Quem tá dentro da casa e ouve isso, o que faz? Lembrando que dentro da casa tá os móveis partidos, caídos pro lado, o Ikki próximo do corredor, protegendo a saída traseira da casa, digamos assim. E o Cadu acaba de se levantar de cima do corpo inerte do Sr. Jorge, que ali no chão parece completamente desfalecido. E eu balbuciando ainda e desativo instintivamente os olhos. Porque eu tô tentando ficar mais calmo e menos acuado. Grito: só quero ajuda, eu só quero sobreviver. Cara, eu começo a me levantar daquela posição de cima do idoso e olho na direção deles. E eu ainda, não saciei toda a minha fome. E eu quero ver o que tá acontecendo. Será que nessa hora eu não posso usar o sangue pra poder ativar os olhos da besta? Cara, eu vou descrever pra ti. Quando tu te levanta, ainda olhando pro corpo do idoso,
e se situando naquela casa, olhando em volta daquela casa. Ela tem uma luz na varanda, assim, uma luz na cozinha que respinga na sala e a luz da televisão da sala. E tudo ainda parece que tá vindo pro lugar, assim, na tua mente. Como se tu tivesse sob efeito de alguma droga, ainda que por alguns segundos, deixando rastros das imagens na tua visão. Mas tu olha pra casa e por um instante, quando tu olha em direção à cozinha, a cozinha que tu vê é outra. Os móveis são diferentes. E nesse um segundo que tu olha pra cozinha com móveis diferentes, tu vê uma mulher que parece vinda diretamente de um romance do início do século passado, assim. Com roupas de camponesa, sorrindo, com flores na mão. Mas essa imagem se desfaz. Tu sente uma tontura ainda te situando, tu coloca a mão numa cômoda para se levantar, te levanta. Tu não tem mais muito tempo para devaneios. Tu te concentra e a tua mente volta em um rompante ao foco. Tu tá forte, tu tá consciente e tu sente o sangue correr pelo teu corpo como corria quando tu era vivo. E é isso mesmo, tu tem certeza, tu sente, agora com uma certeza que tu nunca teve até então, de que agora tu tem vida dentro do teu corpo. Ainda que antes tu tivesse animado por algum tipo de artifício misterioso. Tu olha pro lado e vê o Ikki te olhando, meio que tentando entender. No que ele termina de se levantar do corpo, o Ikki prontamente sai correndo em direção ao velho. O Ikki tende a se apegar muito rápido às pessoas. E ele achou o velho muito simpático. Ele sai correndo em direção ao velho, assim, e não se importa mais com o tamanho do Cadu, que impressionava ele, assim, põe a mão no peito do Cadu, empurra com toda a minha força 2, assim, é um empurrão de sai da frente, assim. E me abaixo em direção ao velho, assim, pra ver como é que tá o velho, se ele tá vivo, o que esse monstro fez com esse senhor aqui. Coloco a mão no pescoço pra tentar estancar o sangue e começo a sentir os batimentos dele, se ele tá vivo, como é que ele tá, se ele vai sobreviver, tentando remediar o irremediável, assim. E logo quando tu tá ali segurando o senhor, o Cadu já tá saindo assim de perto de vocês, olhando em direção à rua, né? A porta tá escancarada, tá? Na verdade a porta tá no chão. E lá fora, Cadu observa aqueles dois homens não se afastar do carro, mas projetar sua voz e apontar uma arma para os outros dois companheiros de vocês, os outros dois fugitivos, sobreviventes do horror que vocês passaram. O que Cadu faz? Cara, eu olho aquilo e vejo que eles estão apontando arma pros caras. E um deles tá com a arma e o outro tá com um cano, é isso? Isso, mas eles não estão indo na direção, eles estão... Parece que estão num impasse nesse momento, tá todo mundo parado, mas é um instante. Tá. Eu quero ir o mais rápido possível pra surpreender o cara da arma e vou voar nele na mesma fúria que eu tava com aspecto monstruoso do felino, aquele por causa do meu frenesi, né? Aí é que tá. Tu não está mais em frenesi. E agora, tu sugou um sangue diferente daquele. E todo aquele poder do protagonismo que corria nas tuas veias
é substituído por outra ressonância, porque agora muito mais de outro sangue corre pelas tuas veias. Tu pensa em fazer isso, tu quer fazer isso, mas quando tu olha para aquele homem, assim como quando tu olhou para a cozinha antes, tu fica tonto de novo. E tu vê naquele homem alguém para tu proteger. Tu vê naquele homem um filho. Como se ele fosse teu filho. Não, ele não é teu inimigo, não, tu tem que tirar a arma da mão dele sem agressividade, ele não pode se machucar, ele não pode fazer uma bobagem, ele não pode estragar a vida dele. Ele é teu filho. Tu sente isso no teu coração como uma intrusão de sentimento, uma coisa, e de repente tu percebe que essa sensação não é tua, embora tu sinta ela. Essa sensação veio com sangue daquele senhor. Aquele homem com a arma na mão se chama Carlos Lacey. Tem 33 anos. É casado com Maria. O filho dele se chama Dudu. Eles se casaram em janeiro. Tu sabe muitas coisas sobre ele. Ainda que tu não saiba como. Se ele tá com a ressonância melancólica, que eu imagino que é pro sangue assustado. É. Ele pode escolher. As disciplinas são ou fortitude ou ofuscação. Ofuscação também. Fortitude seria mais plausível, eu acho, pro Tom, mas enfim, pro Cadu aqui. Fortitude. Eu dou uma parada assim pra ver o que. Tipo, tentar me situar de novo, porque foi muita coisa, muita informação, né? Foram sentimentos e várias coisas que estavam na ressonância do sangue que fez a minha cabeça pirar. Eu boto a mão no rosto, e quando eu vou olhar pra ver a minha mão, eu ainda tô com aquele ferimento na mão ainda. Sim, tu tinha 2 dedos faltando antes e um pendurado. O que tava pendurado tu conseguiu grudar na tua mão quando tu usou o sangue pra te curar mais cedo nessa noite. Mas aqueles que haviam sido completamente decepados, bom, eles cresceram até a primeira junta, mas não se completaram. Além disso, tu tem dores por todo o corpo ainda. Celso, quando o Mosca puder fazer alguma coisa, ele provavelmente vai ter. Tá, eu aviso. Eu quero saber só a ação ali do Cadu antes. Porque isso tudo que aconteceu com ele aconteceu muito rápido, ainda tá na mesma cena. Eu vou, então, sei lá, eu acho que eu vou fugir, então, vou sair pelos fundos, pra não entrar em combate com o cara. Pô, tu recua pra dentro da casa mais ainda e se enfia lá pro centro, pra dentro da casa. Sim. Ikki, tu tem alguma coisa que possa te ajudar a fazer um diagnóstico da situação desse senhor? Só a minha força de vontade e minha humanidade. Então faz um teste de inteligência aí. Eu tenho erudição, finanças, percepção, investigação, ocultismo, política, ciências, mas medicina não tem. Então joga aí, tua inteligência. A inteligência me deu um sucesso. Cara, da forma com que esse cara tá aí, ele deve estar morto. Ele não se mexe, ele não parece ter pulsação, tu não consegue pegar o pulso dele, ele não parece respirar. Ele tá jogado com os olhos fechados, boca aberta, muito pálido, com aquelas 2 feridas no pescoço, assim, como 2 buracos profundos, ainda que estejam claramente machucando bastante o pescoço dele, já não bombeiam sangue com força para fora. Apenas um filete de sangue parece escorrer dali. Então também não vou perder meu tempo ali enquanto vem outras pessoas que estão dispostas a me matar.
Eu vou... Cara, então eu vou tentar sair pela outra porta, pelos fundos, tentar sair sem ser visto, né? Não sei se eles conseguem enxergar dentro da casa. Se eles já me viram. Eles talvez consigam enxergar porque a porta foi arrancada e uma janela tá aberta. Ah, tu vai fazer o mesmo que eu, né? Tu vai atrás do Cadu, então. Vocês dois vão lá pro fundo. Vou tentar ir agachado e ir pelos fundos. Vou seguir o Cadu, então, usar ele como escudo humano. Ok. Vocês veem que lentamente o homem armado começa a ir na direção ali ainda com a arma em punhos, mas cautelosamente, do Arthur e do Dr. Mistoffen, que estão bem na frente da casa. O que o Mosca gostaria de fazer, ele que vê isso acontecer de cima do telhado, ele tá em cima do telhado vendo. Como perto estão de mim. Se ele esperar um pouco, ele consegue pular em cima de qualquer um desses personagens. Era esse que eu queria saber, na real. Eu tava mais confiante pra fazer isso quando tinha o Cadu perto, né? Mas ele tá espreitando justamente pra atacar. O Mosca arrancou uma telha, tá? Achou uma telha frouxa do telhado ali e tirou. E ele tá pronto pra, quando o cara dá a arma, passar perto, ele pular de cima do telhado e encestar a telha na cabeça do cara. Um péssimo plano. Muito bem. Eu quero o cara da arma de fogo, né? Que eu acho que é o maior problema. Cara, o homem armado que vocês viram já ser chamado de Carlos, ele vai se aproximando assim, falando: o que vocês fizeram na minha casa? Quem são vocês? Mas antes que Arthur possa responder ou o Dr. Mistoffen tente se explicar, de cima do telhado vem a figura grotesca, armado com uma telha, pulando em cima. Faz um teste de briga mais destreza. Arma branca, não? Poxa. Pode ser armas brancas, claro. Arma branca mais destreza, pode ser assim. É legal. Tá bem, então primeiro eu rolo, depois eu vejo o que acontece. Isso. Ok. Atacar. Então, cara, o Mosca assim, ó, ele tá... O Arthur e o Mistoffen, eles veem aquele olhar do Mosca lá de cima do telhado, assim, como se fosse uma fera caçando alguma coisa. E ele espreita, ele espera. E antes que vocês possam fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa, avisar o cara, evitar que aconteça uma tragédia, ele pula com aquela telha tentando enfiar aquele pedaço de barro no meio do crânio do cara da frente. Ele rola, vamos ver. Sucesso, pessoal. Nenhum sucesso. Eu vou te contar, né, cara? Uau! Eu digo, não. Para aí, só deixa eu explicar uma coisinha antes. Tu pode rerolar, tá? Até 3 dados. Mas, se tu não passar, isso aqui é uma falha bestial, tá? Porque tu não teve a quantidade de sucessos necessárias pra passar e tu teve 1 num dado de fome. O que acontece foi um erro bestial, só pra ter certeza se eu não quero esse efeito pra mim. Cara, tu falha vergonhosamente, né? A besta falha por ti. Tu pode assumir uma compulsão, tem uma tabela também de coisas. É que nem o crítico bestial. É pior do que um crítico bestial, porque pior. Além de tu não obter o sucesso, tu revela a máscara, tu pode até chegar a perder o controle do teu personagem. Não no caso de vocês, porque tu não entra em frenzy, porque vocês não são vampiros plenos. Vampiros normais, vocês são sangue ralo, né? Com exceção. Isso. E explicando a força de vontade, embaixo da força de vontade na ficha tem o WP Reroll ali. Tu pode clicar ali e selecionar a quantidade de dados. Tu sempre pode rolar até 3 dados, tá? E são só dados normais que tu pode rerolar. Os dados de fogo tu não pode rerolar. Então, nesse teu caso, tu pode rolar 3 dados. Ok, vamos rolar 3 dados então. Aí, Tá aí uma pergunta, ele vai rerolar esses dados e vai manter a falha bestial? Não, na verdade não, porque agora ele teve 1 sucesso, né? Ah, entendi. Eu não ganho mais 1 pra rolar por causa da arma branca que tá na minha mão? Não, tu não ganha. O que acontece é que ela vai adicionar mais 1 de dano, no caso agora esse sucesso que tu teve, entendeu? Então tem 2 de dano no cara, gostei. Exatamente. Se esse cara tivesse te vendo, ele poderia tentar se proteger, mas, cara,
eu vou considerar que ele não teria nem chance de te ouvir por causa daquela graça felina que tu tava tendo, assim. Então tu chegou silenciosamente na ponta da casa, do telhado da casa, e quando ele foi falar, ele começou a falar, exigir, falar o que queria que fizessem, tu simplesmente saltou, tu nem ouviu, só saltou em cima dele com aquela telha. E aí no ar, tu acertou nas costas e caiu. Ele dá um tiro pra cima. O que vocês todos fazem? Qual é a chance dele ter largado a arma nessa pancada aí? Acho que no susto. Vamos É uma fazer rolagem dele. uma rolagem de destreza dele, pode ser. Uma rolagem de destreza mais armas de fogo. Independente da cena, eu, diferente dos outros companheiros sangue ralos, eu tenho temperamento bestial. Um Eu também sucesso. tenho. Então, O que significa? eu vou meio que me entregar ao susto e tudo. E vou pra cima dele, eu vou tentar juntar meu resto de força e tentar empurrar ele no chão pra gente conseguir fugir. Olha, eu vou te dizer, tu tá com 4 de fome, meu. Eu acho que ele vai se alimentar, hein? Tu tá com 4 de fome, a fome grita, ela exige que tu te alimente. Tu tem muita fome. Tu ainda não tá entregue à besta completamente, mas qualquer coisa é uma tentação. Se beber sangue é uma tentação. Estar numa situação estressante já é uma Essa tentação. telha não cortou o cara aí? Oi? Essa A telha não cortou o cara? aí? 2 de dano, dá um cortezinho. Cara desgraçado, meu, só porque ele não tá ali, né? Cara, sim, ele viu, ele então- viu o sangue voar da cabeça das costas do cara, do pescoço do cara pra cima, assim, cair na terra lamaçada nos teus pés. Então eu vou tentar empurrar o cara Cara, pra tentar então- tirar sangue dele e me alimentar, cara. Como eu não tenho presas, vai ser uma cena terrível. eu já tinha feito o teste aqui pro cara, eu vou descrever essa parte da cena tendo isso em consideração. Eu tive 3 sucessos, tá? Então ele não derrubou a arma, não. Ele cai com essa pancada aqui nas costas, ele cai no chão e dá um tiro pra cima. Pá! No que ele cai com as costas no meio da lama e começa a tentar se levantar, o outro homem, ele vem diretamente pra cima do Mosca com aquele negócio de ferro. Ao passo que ao lado do Arthur, ele simplesmente vê o Dr. Mistoffen adquirir uma postura bestial também e correr pra cima do cara que tá armado no chão, que acabou de lançar um tiro. O que o Arthur faz? Vai correr pro lado contrário de onde estão indo os caras. Provavelmente. Olha, isso tudo tá acontecendo pra bem na trás frente da casa, tá? Tu vê assim, ó, E aí, então? tu basicamente o caminho que tu tem, as coisas, tuas opções parecem ser: ou tu corre pra escuridão pra se afastar dessa casa, ou tu corre em direção à casa e entra nela, mas ela tá com a porta arrebentada, tu sabe disso, tu veio de lá. Ou tu corre em direção à picape pra tentar entrar nela, mas tu viu que a criança entrou dentro da picape. E pelo que tu pode observar daí, tem mais uma pessoa lá dentro. Pois é, mas pra chegar na picape eu não vou ter que passar pros caras? Cara, é um pátio, tu pode, assim, eles estão caindo, estão começando uma confusão, tu pode dar um balão e correr pra lá. Tá, não, então é isso que eu vou fazer, eu vou pra picape. Então tá. Então tu sai correndo em direção à picape, não precisa fazer teste nem nada. Mosca. O cara vem com tudo pra cima de ti. A gente ouviu o tiro, né? Vocês ouviram e estão provavelmente indo correndo naquela direção, não é? Mosca, tu vê por um instante, assim, enquanto tu tenta te recuperar da queda no chão e perceber a situação, tu vê por um instante o cara vindo correndo na tua direção com aquele taco e ele vem pra te levantar com o taco, com um cano, uma batida na boca do teu estômago. Faz um teste de briga pra tentar escapar dessa. Briga. Tá. Ele não vai rolar um ataque Vai... também?
Aham, já é um ataque também, é o combate de vocês. Tu joga junto. Imagino que tu não tenha como escapar dessa a não ser enfrentando, né? Eu vou seguir o Cadu por tudo que ele fizer, tá? Provavelmente ele vai costear a casa, eu vou indo atrás dele fazendo o que ele fizer. Vocês saíram por trás da casa e estão dando a volta. O cara é muito grande? Cara, o cara é grande. E tem um taco, né? Tá. Tu não tem muito tempo de analisar, meu. O que tu faz? Tu vai te defender ou não vai? Cara, eu vou tentar incestar nele a telha que tá na minha mão ainda. Se eu tô com telha na mão. Se eu tiver sem telha na mão, eu vou tentar esquivar. Tem meia telha na mão, inclusive agora ela é uma arma mais mortal. Gostei. É isso que eu quero. Eu vou tentar então. Vou pro embate com ele então. Tá, então tu vai tentar esquivar e contra-atacar ele, vai. Faz, então, armas brancas mais... Destreza, né? mais força, no caso. Armas brancas mais força. É força. Nossa, eu sempre fui muito contrário a essa relação, mas tudo bem. A destreza é mais pra motricidade fina. Tudo bem. Armas brancas mais força. Mais alguma coisa? Mais nada, né? Mais Porque nada. depois entra o coisa. Aí. Nada. Contra o que eu vou jogar contra ti, que vai ser agora. Jesus, vai ser um horror isso. Vai. 2 sucessos. Grande moça. 2 sucessos críticos, eu acho, não? Eu tive um sucesso, tu ganhou. A tua margem é de... Eu tive um crítico. Oi? Eu tive um crítico, só pra deixar claro. Teve 2 sucessos? Teve sucesso. um 10. O crítico é só se 10. tiver um par de 10. Ok. Cara, tu teve um sucesso a mais que eu, então, tá? Só pra tu entender. Tá. Isso faz com que tu cause nele 1 de dano, né? Que é a margem de erro, mais o 2, que é o que essa telha aí, bem afiada, tá causando nesse turno. Tá? No próximo turno ela vai causar menos. Ela já ficou uns pedaços pelo caminho. Ele tá vindo dar uma atacada em mim, tá? Ele vem falar por baixo, porque eu tô abaixado, eu salto e tento enfiar a telha no peito dele. E tu consegue enfiar no ombro. Tu dá-lhe assim, tu rasga um pedaço do peito dele e tu crava a ponta no ombro, deixando metade da ponta dela na carne do cara, que dá um grito. Vai pra cima de ti de novo. Enquanto isso, o outro se engalfinha com o Dr. Mistoffen. Doutor, faça um ataque. Briga mais força. Sem modificadores, porque vocês estão aí numa situação igualitária entre os dois, não é? Olha, foi legal. Uhum. E o cara tá... Já eu tive 3 sucessos. Porra, Isso era um Mistoffen. teste de arma de fogo no meu caso, só que feito com destreza. Jesus. Tu vem pra cima do cara, mas o Carlos consegue se desvencilhar de ti. Uhum. Ele não chega a se levantar de cara porque tu pula no peito dele e tenta morder o pescoço dele de qualquer jeito, mas ele é muito mais forte que tu, então ele se levanta e te joga no chão. Quando ele te coloca no chão, ele atira contra ti. E quando tu cai, quando tu olha pra ele, ele te dá, ele atira contra ti. Ele dá 3 tiros, mas um não te acerta, tu sente os 2 na barriga. Atravessam e rompem teus órgãos por dentro. Horrível pra ti, porque tu tá muito machucado, né? Sim. No entanto, esses danos, eles, diferente do que acontece com a maioria dos sangue ralos, no teu caso, por causa da tua vantagem, são danos superficiais. 4 Tá, danos daí eu- superficiais. Como é que tu ficha? Tô com 2 danos superficiais e dois quadradinhos completos de saúde. Então eu imagino que os meus danos superficiais virem agravados, né? Que é o X. E eu leve 2 superficiais, é isso? Primeiro, tu preenche os teus superficiais até o fim. Tá, Até a tua última casa de vida. já fiz isso. Depois, o que sobrar, sobrou algum, Sobrou 2. tu transforma em agravado. Tá, então eu tô com 2 agravados e 2 superficiais.
O total de vitalidade que tu tem é 4, é isso? Isso. Não lembro. Ok. Cara, tu tá muito machucado. Cara, ele te dá 2 tiros. Cara, se tu entende alguma coisa de medicina, tu já deveria estar morto há muito tempo. Sim. Depois desses 2 tiros, tu não vai conseguir levantar. Mas alguma coisa dentro de ti te arrasta, tu sente quase como se não fosse como se não fosse tu mesmo, como se fosse outro ser. Uhum. Mora dentro do teu corpo e não te deixa morrer, não te deixa desistir. Ele te sacode por dentro, ele te sacode, te fazendo não adormecer, não se entregar ao sono da morte. E a gritaria continua. O que tu faz? Eu posso testar pra entrar em frenesi, já que eu tenho temperamento bestial, e ver o que acontece? Entendi. Cara, então tu pode inclusive te abandonar o frenesi se tu quiser, assim, porque tu começa a sentir a onda se aproximar, não é de uma hora pra outra, né? Abandonar, Quer tu fazer diz isso? não entrar? Não, é curtir a Não, onda. é entrar mesmo. Ah, vai, tá. vai. Não, eu Segura acho que na eu tô mão numa do situação CD, tão CD. fodida que por mais que seja contra a índole do meu personagem, eu acho que ele entraria, sabe? Instinto de sobrevivência acaba falando mais alto. Então tu vai entrar em frenesi. Vou entrar em frenesi. Cara, e vai com tudo pra cima desse cara. Uhum. Ok. E tu vai pra cima dele, mesmo levando tiro, tu levanta como um monstro, cara. Tu salta no meio do lamaçal pra cima dele. E ele armado continua tentando reagir. Cadu, tu e o Ikki nesse momento chegam à frente da casa ouvindo aquele tiroteio já. Pelo que vocês ouviram, vocês já chegam lá entendendo o que tá acontecendo. E vocês vêm rodando pelo chão e entre golpes de armas brancas e tiros, o Mosca, o Dr. Mistoffen e dois caras. Como é que eles estão dispostos, assim? Tem um que tá no chão com um, tem um que tá de pé lutando com o outro, é isso? Basicamente os dois. Na verdade, agora os dois estão de pé. Só que eles estão assim, se levantando, estão no meio da confusão. Cara, é uma briga, assim, tu não sabe quando um vai puxar um pelo cangote, voar longe na parede, cair. Não, só pra me saber qual é a distância de cada um, pra saber qual que eu vou tentar pegar, né, meu? Pode atacar qualquer um deles é indiferente. Estão mais ou menos na mesma então, distância. Eu vou atacar o que tá mais. O que tá com arma de fogo. Vou avançar nele e, tipo. No que eu tô avançando, eu já tô estudando uma brecha pra dar-lhe o melhor golpe, pra só dar-lhe uma nele pra ele cair duro, tá ligado? Cara, tu vai correndo na direção dele e ataca. Ikki vai fazer o quê? E que vai andar por trás dele, aproveitar essa confusão e entrar na caminhonete. Tá, Ikki vai correndo em direção à caminhonete. Mosca, tu ainda tem aí um troca de golpes pra dar com esse cara. O que tu vai fazer? Eu vejo o Cadu chegando Cara, tu não vê nada, meu. Tu tá vendo um cara que vai te bater. Eu vou fazer o que eu tava fazendo antes e fazendo tão bem até agora. Eu vou seguir dando telhaço no cara. Então tá. Vamos lá, arma. É um monte de sucesso, quer ver? Quantos? Tive 2 sucessos. Boa. 2 sucessos também. Cara, vocês continuam ali se engalfinhando, batendo um no outro, mas sem ninguém realmente conseguir ferir gravemente ninguém. Cadu, agora. Oi. E também, juntamente com o Cadu, pode jogar o Dr. Mistoffen, pois vocês dois estão brigando contra esse cara. Olha aí. 0 sucesso. Eu sou ouvinte da Zero série, tem que certo. apertar. Beleza. Eu posso fazer o teste aqui, Celso. Tem algum modificador? Eu tô vindo no Sneak Attack ali, tem alguma coisa? Não tem sneak attack, vocês estão vindo correndo do meio da luz, vocês estão no meio de uma situação tensa. Não tem sneak Vai attack seguir. pra ti, cara. Olha o tamanho.
Ô, gasta a força de vontade e rola 3 dados aí pra dar 15 de dano aí. Ou 4 Eu tive 5 de dano. 2 sucessos, cara. 4 contra 2. Ô Tom, rola uma força de vontade pra rerolar 3 dados ali pra aumentar esse dano. Eu farei. Eu farei isso. E aí eu rolo quantos dados? Pode rolar até 3 dados. Tu pode rolar 3 dados. Sendo que ele já teve 2 sucessos, né? Ele Mas já teve teve 4 4 sucessos. sucessos. 4 sucessos, mas é que ali no caso, contra 2 do meu, ficaram 2 dele. Cara, isso, tu vê que ele se desvencilha e o Dr. Mistoffen vem pra cima dele, ele aponta a arma em direção do Dr. Mistoffen e tu chega gritando. Quando tu chega gritando, ele vira a arma na tua direção mas ele não tem tempo. Antes que ele aperte, tu dá um soco no meio da fuça dele, ele voa no chão. Ele cai no meio do barro, rolando. A arma dele voa da mão dele. Enquanto isso, o outro continua ainda engalfinhado com o Mosca. Lá na picape, primeiro quem chega é o Arthur. Arthur, quando tu chega na picape, quando tu chega nela, tu vê que a porta do carona, ou seja, a porta do lado contrário do qual tu chegou, tá aberta, e tu vê assim que uns 6 metros de distância, assim, em direção ao campo, tem uma mulher correndo com o Dudu no colo, assim, ela pegou o Dudu no colo e saiu correndo quando viu que tu tava vindo na direção da picape. Então a picape tá vazia, com as 2 portas escancaradas e os faróis acesos. O que tu faz? Ela tá correndo pro campo. Ela tá correndo pro campo. Tá, então eu vou entrar na picape, vou dar a partida, aliás, vou olhar primeiro, quero dar uma olhada nos bancos ali da frente ao menos e no porta-luva, ver o que tem. Imagino que ela, se tivesse alguma arma, alguma coisa, ela pegaria, né, mas... O porta-luva tá aberto, inclusive, assim, ele tá aberto, tem uns documentos, umas coisas assim, mas nada que pareça ser útil. Dinheiro, nada? Uma bolsa? Ali pode ter caído no chão umas carteiras de cigarro, umas coisas assim, mas nada que chame atenção num olhar dela, assim. Então eu vou rapidamente assumir o lugar ali do motorista, vou olhar se a chave tá na coisa, né? Ela tá. Enquanto tu faz isso, o Ikki chega ali do teu lado, ele dá a volta e entra pela porta do carona na picape. Eu imagino que seja isso que o Ikki iria fazer, não sei. Isso. Se ele entrou pelo motorista, eu entro já no carona. Vambora. É uma picape grande, ela tem, além de ter até 3 lugares na frente, embora um ficasse apertadinho, o normal é os 2 na frente, ela ainda cabe mais 4 pessoas na parte de trás, e atrás ainda tem Tipo uma D20 daquelas. bagageiro, assim, grandão, que dá pra carregar até umas 2 ou 3 motos ali. É bem grandona, uma picape realmente grande. Mas não tem mais ninguém ali, aparentemente. Vocês 2 estão lá dentro, e a picape, bom, dá pra ligar ela se quiser, o que vocês vão fazer? Eu vou... Vambora. Sim, eu pulo pra dentro dela, eu giro a chave, ela liga e tal, né? E eu vou buzinar e acelerar na direção deles. Cara, tu vai, mas tu precisa fazer um teste de direção pra tu não atropelar ninguém. Ele passou. Olha aí. Ele teve um sucesso... Não é um sucesso bestial. Não é. Teve um 10, um dado fora. Pra ser um sucesso bestial, precisa ter 2 10. Então, teve um sucesso. Cara, tu consegue parar antes de atropelar alguém. Cara, vocês veem, enquanto vocês estão ali, no meio daquela briga, daquela confusão, pelo menos o cara já perdeu a arma. A picape vem, vocês veem claramente que a picape vem. Primeiro vocês se assustam, mas quando vocês olham pra dentro da picape e veem que quem tá nos bancos da frente são os companheiros de vocês se sentem até um pouco aliviados. O que vocês fazem, Mosca, Dr. Mistoffen e Cadu? Eu dou de mão na arma dele e entro no carro. Eu vou buscar um ponto de força de vontade
pra sair por um turno do frenesi, porque senão acho que eu não vou parar de bater no cara e conseguir entrar no carro. E vou tentar subir no carro daí. Tu pode, pra ti mais fácil, pra todos vocês é mais fácil pular no bagageiro nesse momento. Né? Beleza. E faço isso. Eu faço isso também, eu vou entrar ali no carro por trás. Acelera! Vai, dá ré, caralho! Vocês pulam todos ali e vocês se afastam da casa. Até o cara que tava com aquele ferro, obviamente, depois que ele vê toda essa situação, ele se afasta de vocês, mais preocupado com a própria vida do que com qualquer outra coisa. E vocês levantam, Poeira. não digo poeira, mas vocês levantam lama pela noite, fugindo com aquela picape pela estrada de chão, toda esburacada e desconhecida, em alta velocidade, deixando para trás a casa, feridos e traumatizados. Conforme vocês balançam naquela estrada de chão cheia de buracos, indo de poste em poste, pequenos pontos de luz que guiam vocês para longe da fazenda. Vocês balançam, chacoalham e tentam se situar. E agora sim, vocês começam a perceber que Dirige bem essa merda, porra. há uma dificuldade de tomar controle do carro pelo Arthur. Pô, comprou carteira? Eu dou uns tapas na frente ali. Deixa que eu dirijo então, se tu não sabe dirigir. Tá, eu vou parar o carro então, eu vou entregar pra ele. Tá que pariu. Eu entro ali. Eu saio tremendo, assim, do carro. E Cara, nem quando falo tu nada. para o carro, vocês começam a se reorganizar. Ali na picape, vocês estão no meio de uma estrada, assim, só tem fazenda em volta de onde vocês estão. E vocês ouvem à volta de vocês, parece que todos os cães das fazendas próximas estão latindo. Vocês ouvem na noite, todos muito longe, mas eles latindo na noite à distância. Pô, Como Celso. Tem que- espaço dentro da picape pra mim? Vocês conseguem até todos entrar dentro da picape agora que se reorganizam, que a picape para e sair do bagageiro. Eu entro continuo na... no bagageiro por causa que eu tô muito. Né? Ah, tá. Tá, é o seguinte, ó, Eu pessoal. entro ali. É o seguinte, ó. A Polícia Rodoviária vai estar aqui muito rápido. Celso, eu vi alguma placa na estrada, alguma coisa que me diga com mais clareza onde é que eu tô? Por enquanto, tu só viu algumas plaquinhas assim de quinta do não sei o que, sabe? Fazenda Boa Esperança, essas coisas Tá. que indicam assim dentro de uma estradinha de chão assim menos importante. Luciano, quando vocês finalmente se afastam assim, enquanto estão se reorganizando, realmente tu fica ali atrás, tu prefere não sair e tu sente a noite. Noite já fresca, mais fresca, já sem chuva e as nuvens abrindo para o céu. E ali, deitado, enquanto tu ouve eles se deslocarem, saírem, pularem desse lugar, entrarem, trocarem de lugares entre motorista, quem não é e tal, enquanto eles tomam essas decisões que são rápidas, tu fica olhando para o céu e tu sente a fome falar contigo. Como se fosse uma presença. Como se fosse alguém ocupando o teu corpo. Te obrigando a te alimentar de algo que tu sabe muito bem. Não deveria ser o alimento de ser humano nenhum. Mas é a única coisa que te sacia. Parece que existe uma memória. Tu nem sabe de onde vem. Do sangue humano. O que tu faz? Começo a olhar eu ainda deitado sobre o bagageiro. Eu abro os olhos novamente com os olhos da besta.
para enxergar à noite melhor. Tento com o máximo de força que ainda me resta dar uma subida ali para olhar por cima, em volta, dar uma passada de olho pros outros que estão ali na cabine. E Tu vê eles pelas nucas deles só, né? Tu vê eles por Sim. trás, assim, mas tu começa... Eu imagino que eles estão todos entrando, já fechando as portas pra ligar a picape, e tu tá finalmente se levantando com aquele olhar bestial. E penso como seria mais fácil tentar pegar um deles para me alimentar, já que tá todo mundo distraído, mas começo a tentar olhar em volta, ver se eu acho alguma coisa que eu pudesse tirar de alimento, já que eu tô olhando melhor no escuro. Cara, eles ligam o carro e o carro começa a andar. Tu te agarra naqueles ferros que tem nas picapes. E tu vai assim em cima, de pé, olhando por cima da picape enquanto ela avança em direção à estrada, desviando dos buracos mal iluminados pelos faróis dela. E vocês vão avançando. Celso, queria saber se tem alguma peça de roupa deles ali dentro. A gente tá, né, sem roupas, né? A gente tá todo estrapeado. Vocês fuçam ali, vocês encontram 2 moletons, assim. Dois moletons. Tipo, é porque o cara era grande também, daí eu já pego e me visto. Eu tô acompanhando. Eu tô na frente, o Mosca tá dirigindo, né? E apreensivo, né? Pra tentar descobrir onde é que tá e pra onde é que vai. A Polícia Federal vai tá, a Polícia Rodoviária vai estar aqui logo em seguida. E eu quero tentar descobrir essas placas, assim, que estão passando, a alta velocidade, quinta da Boa Vista, quinta da Quitanda, do Caralho A4. E eu quero tentar descobrir onde é que eu tô. Eu tenho manha. Eu consigo descobrir alguma coisa com isso? Cara, quando você se aproxima um pouco mais da estrada e até lá, nenhuma viva alma aparece para saciar o desejo do Dr. Mistoff. Quando vocês chegam lá na estrada, tu consegue ver algumas placas que te indicam, sim, para onde que tem que ir. Bom, basicamente, se vocês pegarem a direita, vocês vão para Porto Alegre e vocês, de carro, não sei se pretendem ir a alta velocidade, mas a alta velocidade de carro, vocês levam talvez 20 minutos até lá. Vocês dão uma paradinha, assim, meio que olhando as placas para decidir o que vão fazer e para onde vão. Qual é o diálogo que vocês têm dentro do carro? Vocês têm pra onde ir? Não tem. Tem que ir pra casa. Tem que ver A minha mulher. gente tem que sumir, a gente tem que levar esse carro para um desmanche o mais rápido possível e tentar pegar outro carro lá. Aí a gente pode andar onde a gente quiser. Sim, pra que vai fazer isso? Porque se a gente roubou esse carro, agora, sabe? A gente roubou esse carro. Se pegarem a gente com esse carro, não vai ser só o velho e o cara com o taco pra cima da gente, vai ser a polícia inteira. Eu tenho um lugar pra onde a gente possa ir pra organizar as ideias. Só quero comida. Cara, a gente só não pode andar na cidade, cara. Ô Celso, eu sei onde a gente tá. Agora. Cara, sabe, vocês estão numa estrada que vai levar pra Porto Alegre, mas que antes vai passar ali por Cachoeirinha e aquele acesso que tem ali. Ou seja, é uma região que é bastante desvalorizada como acesso à cidade de Porto Alegre, pois passa em outras cidades satélites, assim, ainda mais pobres do que a capital. E muitas vezes muito mais mal cuidadas, ainda que a competição seja grande para saber qual é a cidade mais mal cuidada da região. Mas é um caminho que não costuma ter uma vigilância policial muito aguerrida, não. Então, de certa forma, até que é um bom lugar para vocês chegarem se vocês conseguirem manter alguma discrição. Só que vocês, do jeito que vocês estão sujos e machucados e com pressa, bom, talvez isso seja mais complicado do que parece. Vocês permanecem ali parados, ó, na frente da estrada, sem saber se vão pra direita ou pra esquerda. Tá, onde é que tu quer ir? Cara, eu tenho um lugar no quarto distrito, cara.
Lá é fácil de abandonar esse carro aqui, vai parecer que foi um furto qualquer e a gente consegue ir pro meu galpão. Tá, eu penso nos caminhos de cabeça, assim, eu conseguiria fazer o caminho pro quarto de distrito de uma maneira, também uma rolagem de manha, talvez, para tentar caminhos, assim, menos privilegiados. Sim, Mesmo no projeto que eu fácil. consigo. Posso rolar? Quero sim. Pode fazer uma rolagem de manha mais inteligência. Eu quero ajudar ele porque, eu conheço o quarto distrito e 2, eu tenho manha e tenho inteligência. E eu vou falando, cara, se tu seguir se tu seguir aqui, né, na 116 e pegar por trás aqui, tu vai passar por um túnel escuro ali, tu vai chegar lá e ninguém vai nos ver. E daí eu vou dando as mortas, assim, de onde é que é o lugar pra ajudar ele a organizar as ideias de como ele chegar lá. Legal, joga o teu teste, Conrado, com mais um dado. Quando chegar o momento, deixa eu só ver o que os outros vão fazer até lá, porque o Luciano ia dizer alguma coisa, eu quero ver o resto também. Diz, Luciano. Eu vejo que parou o carro, eles estão discutindo ali. Eu quero tentar começar a me arrastar ou tentar sair do bagageiro. E, cara, eu vou procurar algumas pra me alimentar. Eu imagino que eu esteja com a mente muito enevoada pra ter uma reação lógica e sensata. Tá bem. Tá bem bom. Vocês estão ali discutindo, dizendo, ainda definindo pra onde vocês vão, quando vocês veem que simplesmente quase que cai do carro o Dr. Mistoffen, assim, e começa a andar pela rua, olhando, assim, cambaleando e olhando em volta, procurando alguém ou alguma coisa, quase que farejando. Eu grito pro Cadu. Porra, ô grandão, pega o cara ali. Eu olho pro cara. Ah, não acredito. Eu vou ali e cato ele. Vai descer do carro e vai pra cima dele. Sim, vou pegar ele, vou abraçar ele, segurar ele e botar ele dentro do carro. No que ele chega perto de mim, eu começo a entrar em defensiva, tentando me esquivar e não deixar, porque da última vez foi problemática a situação, né? Apesar de ser uma provocação, ainda assim ele não vem com uma intenção agressiva. Imagino eu, Cadu, pelo que ele disse, que vem e vai catar o cara e vai abraçar. Não vai pegar ele pelos cabelos, né? Tu vai... Não, vou tentar abraçar e mobilizar ele. Eu sou um lutador, né? Então eu vou mobilizar ele de uma maneira que ele não consiga se machucar e nem machucar ninguém. E tu vai meio quase que sendo arrastado, mas ao mesmo tempo todos vocês percebem o que é que tá acontecendo com ele, assim, especialmente o Cadu e o Arthur. O Arthur, porque tem observado essa situação desde que acordou, desde que conseguiu voltar, ele tem observado com muita atenção tudo isso. E o Cadu, porque já passou por isso. Ele está com muita fome. É a fome. E de certa forma o Cadu se sente responsável por essa fome. Pois ele sabe que o sangue do Dr. Mistoffen corre nas veias dele. Sim, por isso que eu fui lá, peguei ele na boa, sem querer viajar na dele. Já tinha viajado uma vez, não ia fazer de novo, né? Foi compreensível. Vocês vão botar ele pra dentro do carro ou em cima de onde ele tava antes, lá de Não, fora? dentro do carro, porque daí a gente consegue conter ele, né? Porque se ele tentar fazer alguma coisa, tem um em cada lado. Entendeu? Eu fico numa porta e alguém fica no outro lado dele. Parece E um o bom Arthur plano. vai dizendo o que enquanto isso? Cara, ele foi seguindo, assim, ele viu que o outro meio que se acalmou sozinho. Ele só diz assim: vamos, estamos todos assustados e com fome. Acho que podemos entender melhor o que está acontecendo quando chegarmos em algum lugar seguro. Quanto mais rápido chegarmos, melhor. Algo assim. Precisamos de um lugar pra gente organizar as coisas. Vocês então entram de volta no carro e tomam a direção até a cidade de Porto Alegre. No meio do caminho, praticamente o diálogo é dominado pelo assunto de como chegar de forma mais discreta possível na cidade sem passar por nenhuma
nenhum tipo de problema, seja com a polícia, com as milícias, ou até mesmo com áreas perigosas onde o tráfico ou a criminalidade poderia causar um problema nessa chegada já tão conturbada de vocês. Enquanto isso, no banco de trás, a situação é tensa. Enquanto Cadu e Arthur, envoltos dos seus próprios problemas, com suas próprias dores, queixas, revoltas, traumas, a revirar suas cabeças, ainda precisam lidar com a presença constante entre eles de um que parece ainda mais descontrolado. Ali no meio, com as pernas juntas, espremido entre os outros dois, o Dr. Mistoffen parece rasgar a pele das coxas enquanto se balança, arranhando com as unhas as suas pernas. Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. O olhar vidrado no vazio. A boca reganhada. Cheia de sangue, ainda que não se vejam presas. Os dentes manchados. E ali, se balançando dessa forma, Dr. Mistoffen retorna a uma antiga memória. Há vários meses atrás, amarrado pelas pernas e pelos pulsos para trás, ele se balançava nessa cadeira. Uma cadeira que de alguma forma era presa no chão. Enquanto à frente dele, o homem vestindo as roupas de vazamento nuclear trazia uma mesinha. Nessa mesinha, um pano cobria uma espécie de algum objeto que, assim a julgar pela forma com que parecia, daí devia ser um aquário ou algo assim. O ser se aproxima e, sem nenhuma cerimônia, perfura as veias do pescoço do Dr. Mistoffen. E com um olhar aterrorizado, Dr. Mistoffen é preso à cadeira com uma fita pela testa. A fita passa em volta de sua cabeça, prendendo na cadeira. E ele, olhando por aquele grosso cano que sai do seu pescoço, vê o sangue ir até para parte interior daquele pano. Aquele pano coberto. O sangue dele sendo drenado para dentro daquele aquário. Ou seja lá o que for que está oculto debaixo daquele pano. Se tu quiser, ainda que fracamente, tu pode tentar falar, doutor. O que tu faz? Eu começo a tentar falar, perguntar por que tá fazendo isso? Por que eu? Na hora que tu fala isso, aquela cabeça mascarada se vira na tua direção como que surpresa, assim, por tu estar acordado. E se aproxima. Ele parece procurar nas coisas dele alguma coisa e não encontra. Provavelmente uma injeção destinada a te paralisar ou fazer pelo menos com que tu não fale. Ele sai correndo da sala, como que super preocupado com tu ter acordado.
E no caminho, ao abrir a porta, um fluxo de ar faz com que aquele pano que estava em cima do que parecia ser um aquário caia. O que era oculto por aquele pano e que agora tu vê era assim uma espécie de recipiente transparente, cheio de sangue, com canos que agora saem do teu braço e banham o sangue, que ligado a máquinas abaixo desse recipiente bombeiam, circulam esse sangue. Mas o mais grotesco de tudo é o que há dentro desse recipiente. Boiando no líquido vermelho, tu vê uma cabeça humana de um homem aparentemente velho, disforme, extremamente disforme. Ele tem as orelhas pontudas e a careca possui cicatrizes. O olhar vazio daquela cabeça que flutua dentro do sangue, se move lá dentro. Só não é mais terrível do que os dentes que essa cabeça apresenta. Dentes pontiagudos, uma bocarra como de um monstro, mas não só os caninos, também os demais dentes pontiagudos e serrilhados. De repente aquela cabeça move os olhos e fita os olhos nos teus, piscando 1, 2 vezes, 3. Quando tu volta do teu devaneio, tu percebe a porta de parece uma grande garagem numa rua escura, de prédios pichados e antigas fábricas abandonadas sendo levantada. Tu olha, tu vê o Ikki. Entre! E o carro acelera pra dentro dessa garagem, com a porta fechando atrás. Ela fecha com estrondo e leva alguns segundos até que vocês comecem a sair do carro e as luzes desse lugar comecem a acender. Ikki, tu pode descrever para nós como é essa fábrica misto de loja não pronta e coisa por fazer que tu tem aí? Primeira impressão que tem, assim, com uma abertura da porta levadiça, né, a porta de correr, é que é um galpão, parece uma garagem mesmo, né? À medida que o carro vai entrando, o que vocês conseguem ver são vários lençóis e lonas tapando coisas que estão empilhadas e amontoadas aos cantos, assim, deixando o centro livre. Dá pra notar, assim, um balcão, dá pra notar algumas portas ao fundo, assim, que dariam pra outros cômodos, mas com bastante imaginação, assim, dá pra notar que isso aí será um bar ou um restaurante em algum momento, assim, pelo balcão, pela algumas mesas que vocês enxergam, cadeiras, tem fogão industrial atirado num canto, tem freezer encaixotado num outro canto, não tem nada montado ainda.
Parece um depósito, assim, do que algo de... Um depósito de algo que será alguma coisa no futuro. E conforme ele vai acendendo as luzes, assim, tem algumas que piscam, que não acendem direito, outras que acendem. A iluminação principal vem de uns pequenos holofotes que claramente não estão posicionados no lugar destinado a eles. Inclusive tem um no chão. Mas assim, aos poucos vocês começam a se sentir num lugar onde vocês têm um pouco de controle. No caminho de vinda pra cá, vocês não precisaram adentrar muito no coração da cidade, né? O quarto distrito, ele é próximo a uma das saídas da cidade, não longe da que vocês utilizaram para chegar. Mas vocês chegaram aí numa noite bem avançada, sem passar por praticamente nenhuma viva alma na cidade. Um ou outro carro passou por vocês. O que para vocês foi uma grande vitória, pois vocês não queriam chamar atenção mesmo. Aí, no entanto, agora, vocês podem pela primeira vez olhar uns para os outros sob a luz e ver o que fizeram com vocês. Perceber que seus músculos não se comportam como se comportavam antes. Que sua visão não é como era antes. E o paladar parece não sentir gosto de nada, exceto o gosto de sangue. Que parece ser desperto até pelo cheiro dele. O que vocês fazem quando se reconhecem pela primeira vez? Como vocês estão? Vocês podem descrever um pouquinho e falar sobre os personagens de vocês nesse momento? Eu tô só indo, eu tô em um estado meio catatônico ainda. Mas... E me resguardando pra não ficar agressivo em relação à fome ou qualquer ato que eu possa considerar ruim pra mim. Mas eu tô com uma visão ainda muito atenta e muito focada, procurando algo de que eu possa me alimentar. O Mosca tá... acho que só com um shortinho, assim, que pode muito bem ter sido uma cueca, talvez. Todo sujo, todo estrupiado, tá? Mas tu não consegue separar ainda o que é barro, o que é lixo, o que é sangue velho, o que talvez esteja quebrado nele, assim. Mas não consegue nem dizer cor do cabelo, cor de olho, assim. Tá um caco total ali. Ele tá olhando em volta, e aí ele... Cara, vocês sabem que... Lembram de alguma coisa que aconteceu com a gente? Eu interrompo e saio um pouco do estado que eu tava e fazendo uma descrição um pouco mais física. Eu imagino que eu esteja com uma bermuda totalmente rasgada, algo do ou algo que já foi uma calça. E sangrando ainda pela mão e a testa, né? E os pés, pela fome que eu tenho ainda. E vou passando a mão no rosto pra falar, como se estivesse limpando, mas acaba me sujando mais de sangue. E digo, eu lembro só de estar na mesa, alguém vestindo uma roupa como se estivesse num filme de apocalipse, fazendo coisas horríveis. E uma cabeça que piscava pra mim em meio a um aquário de sangue. Vocês têm também outras lembranças igualmente terríveis, assim. Todos vocês têm várias lembranças que preferiam não lembrar. Mas algumas seriam dignas de apenas de visões insanas, como essa. O Arthur, ele tá sem camisa, só com uma calça toda esfarrapada, assim. Vocês veem como ele é muito magro. Ele tem os ossos aparecendo sob a pele.
E vocês conseguem ver aquela pele macilenta dele cortada por veias saltadas pelos músculos dele, os músculos pequenos e, enfim, frágeis. E aquele cabelo encebado que ele bota pra trás e ele tira aquele celular do bolso assim e liga novamente o celular. E a luz fraca do display, uma luz fraca azulada do display bate no rosto dele. Aqueles cabelos empapados de suor e água e lama grudam na testa dele. Ele vai olhar primeiro que horas são. Cara, tu olha assim, tu vê que já são bem tarde, é umas 5 horas da madrugada, assim, quando vocês chegam aí. E ainda é noite, mas já é uma noite que já está nas últimas, assim. Poucos minutos deve começar a amanhecer. Que lugar é esse? Eu pergunto pro Rick. Tu percebe também que tu tem 58 mensagens. Eu desligo o celular imediatamente depois de ver as horas. Que lugar é esse? O Ikki tá... O Ikki é um cara magro também, né? Ele tá com os cabelos esgrenhados também, o cabelo comprido, a barba por fazer. Então... um ano e pouco em cativeiro, sem cuidados, fedendo provavelmente. E... ele tá só com uma bermudinha de ele tá com uma barba por fazer, mas não é uma barba de um ano, assim, sabe? É uma coisa menor, assim. Foi cuidado de alguma maneira. Em algum momento. Certo. O Rick responde: cara, isso aqui é um lugar que eu comprei. Eu ia montar um restaurante aqui. Eu sei que pode parecer uma loucura, mas eu acho que nós deveríamos procurar um abrigo longe das janelas. Tá. A gente Eu sente acho. necessidade mesmo de dormir, a gente sente que tá começando a ficar cansado, aquela coisa, não. Cara, vocês ainda tem muita adrenalina, cara. Não. Enquanto... Eu olho, tem assim, tipo, tonéis de cerveja. Eu não sei qual que é o tamanho da operação que o Wick planejava. Não, cara, é bem artesanal, tá? Eu usava esse lugar pra fazer cerveja artesanal pros meus eventos, tá? Então são... alguns barris, um caldeirão, um fermentador. É pouca coisa. Tá, então o que o Arthur vai fazer? Ele vai começar a andar pelo lugar, vai procurar uma sala mais retirada, um banheiro, qualquer coisa assim, que seja distante das janelas. Eu vou revirando as caixas ali e eu vou procurar umas roupas, uns uniformes que tinham ali pra pegar pelo menos uma calça e uma camisa pra eu distribuir pras pessoas e mostrar, apontar onde é que fica o banheiro. O lugar é feito pra ser um restaurante, tá? Então ele tem um lugar que foi planejado pra ser um estoque seco. Esse lugar não tem janelas, não tem nada. Então o seu Davi pode encontrar, com certeza. E enquanto isso, vocês já começam a se situar ali, mais ou menos, onde é que tem banheiro, algumas camisas de algumas coisas até de evento que tinha aí, outras promocionais e tal. Ele deve ter um estoque aí de algumas vezes que ele trabalhou, sei lá, numa lojinha. Uma lojinha fez uma parceria com ele, coisa assim. Vai Tem trazendo umas as coisas roupas pra aí. cá como depósito, né? Enquanto o restaurante não se concretiza. Eu tento dar uma volta no lugar. Como aparentemente é um depósito que possui alimentos, eu vou tentar achar alguma coisa pra... vai que tem um rato ou qualquer coisa por aí que eu possa me alimentar. Quando tu começa a buscar isso, tu é o primeiro a ver, mas logo se torna perceptível para todos.
Mas tu vê com teus olhos ainda algum resquício do poder injetado neles. Que por debaixo da porta da garagem, aquela porta de ferro larga, uma sombra passa, como se alguém estivesse caminhando na frente da garagem. Isso dura um segundo até que tu pense isso e essa pessoa bata na garagem. Tum, 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 batendo, fazendo um barulho alto nesse galpão, batendo naquela garagem, naquela porta de ferro. E vocês veem uma voz assim que parece uma coisa um pouco atormentada, assim, uma voz. Não parece conseguir articular direito a fala, assim, como alguém sofrendo de alguma doença mental ou de algum estado muito avançado de bebedeira. Mas ele não articula direito, mas ele tá batendo assim na porta como se quisesse falar com vocês. Parece chamar. O Ikki sabe. Cara, isso é um mendigo que bate a porta toda vez que tu tá aí. Eu ouço isso e, como eu tava procurando algo pra alimentar, eu olho de início como se tivesse uma comida na minha frente, como se tivesse algo me chamando pra me alimentar. Quando eu vejo que é algo humano aparecendo, ou uma possibilidade de ser algo humano atrás daquela porta, e eu começo a ficar com medo de mim mesmo, de acordo com como eu interagi na casa que a gente tava, e eu tento procurar um lugar pra eu ficar dentro e não sair, como se eu quisesse impedir eu de fazer o mal a alguém. Vocês veem, é claro, assim, que ele tá caminhando, sabe, com o rosto virado em direção à porta da garagem, mas caminhando na direção oposta, passando por vocês, assim, caminhando de costas. Ô, Celso, eu não vou fazer nada em especial, assim, mas ouvindo o barulho, começando aquela agitação, eu puxo de dentro da minha cueca, assim, né, talvez na parte de trás, a arma que eu peguei, como se fosse esperar alguém entrar a qualquer momento pra pegar a gente. Tá. Faz isso. Nessas alturas, o Arthur encontrou aquela sala ali. É uma sala contígua ao salão, a parte principal aí, passando os banheiros. Mas ouvi também o barulho. O Arthur ouviu aquelas batidas assim na janela, na grade. Ele revira os olhos e eu perguntei se ele tinha certeza. Aí ele vai voltar e vai ir até o Ikki. Ele tá longe. O Ikki vai botar... Como tinha distribuído a roupa pra galera assim, o Ikki põe uma calça rápido e põe uma camisa. E eu vou me livrar do mendigo. Zé. O nome dele é Zé. Tu conhece ele só pelo apelido de Zé. Tu vai até a porta, assim, a porta da garagem, ela tem uma portinha embutida que tu consegue abrir, assim, como se fosse uma portinha normal. E aí tu abre ali e encontra ele já quase querendo entrar, assim, ele tá cambaleando na frente. Tu vê, cara, ele é uma figura muito triste de se ver, assim. O cheiro dele invade as tuas narinas, mas dessa vez, além do nojo que normalmente te causa, da náusea que te causa o cheiro dele, tem alguma outra coisa ali, alguma coisa que te atrai. Tu não sabe dizer o que é. Talvez o sangue. Mas ele olha pra ti cambaleando, quase caindo por cima de ti quando tu entreabre a porta, dizendo: chefe, tem alguma coisa pra mim aí? Eu passo pra rua e puxo a porta. Seu Zé, tem nada pra ti aqui hoje? Cara, ele dá um sorriso assim, ele tem poucos dentes na boca, mas no meio daquela barba toda desgrenhada dele, suja, daqueles cabelos que são uma mistura de raspado, por causa de provavelmente de alguma sutura, cirurgia que ele teve que fazer na cabeça de alguma garrafada, e o resto comprido, porque ele se recusou a cortar. Cara, ele te invade praticamente. Ele quase que tenta te abraçar. Ele diz: por favor.
Eu aproveito que ele me invade assim, eu abraço ele, passo a mão por volta do pescoço dele e começo a caminhar com ele em direção, seguindo o fluxo da rua, assim, seguindo a direção da rua. Zé, Afastando ele. afastando ele. Não tem nada pra ti aqui hoje, cara. Eu tô muito cansado. Eu trabalhei demais hoje à noite. E cara, não me pagaram ainda. Quando eu te... Cara, tu sabe que eu sempre sempre te apoio, cara. Hoje não vai dar. E eu sei que tu já foi bem apoiado hoje. Pelo teu tom de voz. Eu vou acompanhando ele em direção ao infinito. Cara, tu afasta ele. Tu consegue afastar ele. Tu vai afastando, vai levando ele. Vê que ele dá um sorriso depois que tu fala a última frase, dizendo que ele já foi bem apoiado. E ele sai cambaleando, assim, te dá um sorriso, te abana. Mas tem uma coisa estranha. Vê que antes dele sair, ele puxa do bolso uma máscara de hospital e coloca na frente, pendura nas orelhas, assim, cobre a boca. A máscara toda amassada, meio suja. Mas ele, sorrindo, coloca assim, sai cambaleando, atravessa a rua e se afasta. Então, Luciano, enquanto tu repassa mentalmente tudo que aconteceu nessa noite, te afasta daquela porta, ouvindo o início do diálogo do Ikki com aquele morador de rua, tu não sabe se o que tu deseja é que ele se afaste o mais rápido possível, para que se afaste também essa tentação, persegui-lo, caçá-lo, sorvê-lo. Ou se tu deseja que ele seja convidado para entrar e tu possa finalmente saciar a tua fome, ou ainda que ele possa escapar rapidamente. Enquanto tu tenta te controlar, eles finalmente se afastam. Quando o Ikki retorna para dentro daquele galpão no 4º distrito da cidade de Porto Alegre, no meio da escuridão, aquele lugar cheio de maquinário estranho, móveis desarrumados, vocês finalmente se olham, tendo uma ideia de que agora vão poder conversar e entender o que aconteceu. Vocês olham primeiramente pro Ikki, pois é ele que acaba de entrar. Mas enquanto os seus olhos repousam sobre o rosto dele, das janelas que se encontram em cima da porta de entrada do estabelecimento, janelas pequenas, porém numerosas, são 4 janelas na parede. São atravessadas pelo primeiro raio do sol. Os olhos de vocês olham para cima e aquela luz, ela incomoda tanto, como se ela estivesse forte demais para essa hora. Como se vocês estivessem com uma fotossensibilidade muito grande. Antes que o Arthur consiga colocar em palavras a certeza que ele começa a ter, o sol avança um pouco mais e um raio risca a sala inteira. Um pequeno raio de sol risca a sala inteira. Encosta de uma forma ou outra na pele de todos vocês, perto do pescoço e do rosto.
Vocês sentem uma dor, um cheiro de queimado. E todos dão passos para trás para sair daquele raio de luz. Quando vocês olham, de repente a calmaria de olhar para aquilo que durou um segundo se torna um pavor. Vocês sentem aquele cheiro de carne queimada no ar e percebem a dor que o sol causou simplesmente de encostar na pele de vocês. Ainda que vocês sejam sangue ralo, por isso não sintam o dano mortal do fogo da mesma forma que os demais vampiros, numa perspectiva de um humano, o que vocês sentem ainda é muito. Vocês se olham uns aos outros, tendo ali a última prova de que precisavam, de que algo muito errado está acontecendo com vocês. Vocês olham na direção do abrigo encontrado por Arthur, seu primeiro refúgio. E aqui termina a terceira sessão de Ruas Esquecidas.